me lembro da minha infância, desde pequeno, eu considerava um dos maiores benefícios para mim estar no culto. Ainda para mim hoje, é muito benéfico estar no culto. Eu acho que para você também, né? Quando a gente recebe um benefício, a gente tem gratidão. Então hoje, estamos comemorando o mês do Natal, eu queria que nós agradecêssemos por estarmos aqui. Se você acha que é um benefício estar aqui, que Deus permitiu a você estar aqui, então seria bom agradecer. Então nós vamos agradecer porque estamos aqui, vamos dar graças porque Deus nos tem dado vida e saúde. Luísa, você pode fazer a oração? Por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse grande momento de estar na tua presença, na tua casa. Pelo privilégio, Senhor, que tu nos dá, Senhor, estarmos aqui louvando, te agradecendo, Senhor. Obrigada, Pai, por esta noite que tu preparaste para nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que será pregada. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Esse mês de dezembro que se inicia, Senhor, nós queremos estar, Senhor, na tua presença, sempre lembrando, Senhor, do teu nascimento. Mas que isso não venha socorrer em dezembro, Senhor, e sim ver todo na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, por ter que ser esta família. Pela vida, Senhor, do pastor Elias e todos os irmãos, com todo amor pelo céu. Obrigado, Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos ler o texto, mas antes eu quero dizer que o assunto de hoje exige uma introdução grande, uma introdução prolongada. E eu vou apresentar a introdução e depois vou dar um tempo. Esse tempo será para você levantar alguma pergunta sobre a introdução. Porque se a introdução ficar confusa, a gente não vai entender a continuação, tá bom? Então vou dar um tempinho, depois da introdução eu vou avisar, e aí nós vamos saber se há alguma confusão que precisa ser esclarecida. Está lá o nosso texto? Tá? Então vamos lá. Essa aqui é Maria, tá? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e quer dizer Deus conosco. Quer dizer, vai colocar o nome de Jesus e ele vai ser chamado Emanuel. Palavras de Isaías: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Pois bem, vamos ver o tema? O tema é Nós, Emanuel. Nós ouvimos falar de duas pessoas com esse nome. Uma pessoa lá de Isaías, 8 séculos antes de Cristo. E agora vindo Cristo, vindo Jesus, também foi chamado de Emanuel. E esses dois nomes podem ser estendidos. Agora eu estou dizendo nós, aqui. Você, eu, nós, Emanuel. Esse é o tema. É preciso entender o tema. Tá bom? E qual é a ideia central? A ideia central é a seguinte: Emanuel, Deus conosco, é qualquer pessoa temente a Deus
que contribui para a presença e a ação de Deus na vida de alguém. Esse é o Emanuel, Deus conosco. Repito, Emanuel, Deus conosco, é qualquer pessoa temente a Deus que contribui para a presença e a ação de Deus na vida de alguém. Esse é o Emanuel, e aqui nós estamos dizendo que o tema é nós, Emanuel. Então, como eu falei, a introdução exige um pouquinho de atenção. No 8º século antes de Cristo, o reino de Judá corria grande perigo, porque o reino do norte e a Síria estavam em aliança para tomar Judá, o reino do sul, cujo rei era o idólatra Acás. Este estava apavorado. O profeta Isaías informou ao rei que os seus inimigos não teriam vitória sobre Judá em virtude da presença e ação divina, e que Deus daria um sinal de livramento. Nasceria de uma virgem jovem um menino que seria chamado Emanuel. Emanuel, Deus conosco, é um nome simbólico para indicar o caráter, a personalidade e as ações de um homem que viveu naquela época. Emanuel era um homem daquela época e teve esse nome, e esse nome era para indicar o seu caráter. Não sei se vocês se lembram, quando nasceu Salomão, o profeta Natã deu a ele o nome de Gedidias, mas o nome dele era Salomão. Então, Gedidias era um nome simbólico, porque Gedidias significa Deus tolera, Deus perdoa, Deus suporta. Por quê? Porque Salomão nasceu depois do pecado de Davi. O que se esperava é que daí para frente Davi, como castigo, não tivesse um filho saudável, porque ele cometeu o pecado de adultério e assassinato. E depois disso nasceu o menino. Então o que se esperava é que se ele tivesse filho, ele ia pagar, e o filho ia nascer sem braços, sem perna, aleijado. E o menino nasceu perfeito. Aí o profeta diz, Gedidia, quer dizer, resultado de misericórdia e de bondade de Deus. Esse é Gedidia, mas ninguém sabia, não ficou conhecido Salomão como Gedidia, sim Salomão, que significa pacífico. Porque Davi era guerreiro, ele matava pessoas, mas ele queria um filho que não matasse ninguém. E esse filho que não matasse ninguém se chamou Pacífico, Salomão. Vamos prosseguir então. Então, Emanuel, Deus conosco, é um nome simbólico para indicar o caráter e personalidade e as ações de um homem que viveu naquela época. Então, o Emanuel, citado por Isaías, viveu no tempo de Isaías. Isaías 8:8 tem uma palavra em que Isaías se dirige a essa pessoa, como Emanuel. Então aquela pessoa tinha nascido e Isaías pôde falar com ele. Oi, Emanuel, como vai? Coisa assim, tá bom? Prosseguindo, por favor. No Alto da Compadecida, que é um programa que apareceu na televisão, o personagem Jesus é tratado como Emanuel. No entanto, o nome de Jesus aparecendo 1176 vezes no Novo Testamento, em nenhum lugar é mencionado como Emanuel. Então, eu achei estranho aquele programa da televisão da Globo, que é o Alto da Compadecida, em que eles falam de Jesus como Emanuel, e Jesus não foi tratado como Emanuel, a não ser quando o anjo falou, vai nascer o menino, vai ser chamado Emanuel, mas não ficou como Salomão, não foi chamado Gedidias. Então Jesus não era chamado de Emanuel. Então, aparece a palavra 1176 vezes no Novo Testamento, e em nenhum lugar é mencionado como Emanuel. Era chamado Jesus, o Cristo, o filho do carpinteiro, filho de Davi, Jesus de Nazaré. E ele assim mesmo se chamava o Filho do Homem.
Quanta informação, quanta coisa bonita, né? Na profecia de Isaías, Emanuel viria a ser o jovem Ezequias. Então, Isaías falou que ia nascer um filho de uma virgem chamado Emanuel. E ele identificou esse Emanuel na pessoa de Ezequias, que era filho do rei Acás. Então, dizendo novamente, Emanuel era chamado, é mencionado como Emanuel, era chamado Jesus. Na profecia de Isaías, Emanuel viria a ser o jovem Ezequias, que seria rei no lugar do pai, Acás. Acás havia afastado o povo da relação com Deus. Vejam só, Acás era um rei que afastou o povo de Deus. Vai nascer o filho dele, Ezequias. E Ezequias é Deus conosco. Ele vai fazer o contrário. Ezequias nasceu para fazer o contrário do pai. Porque o pai afastou o povo de Deus com a idolatria. E Ezequias vai nascer com o nome de Deus conosco. Isso é muito bonito, é muito maravilhoso, né? Acás havia afastado o povo da relação com Deus, implantando a idolatria, estimulando a adoração a Moloque, o qual exigia sacrifício de crianças queimadas no fogo. Moloque era uma estátua de metal, de bronze, que era colocado ao sul de Jerusalém, no vale de Inom, que era a lixeira de Jerusalém. Jerusalém, como toda boa cidade, tem a sua lixeira. E Jerusalém tinha lixeira ao sul da cidade, no vale de Inom. Ali havia a estátua de Moloque. Então, Moloque era uma estátua de bronze, ela era oca. Então, debaixo dela se colocava lenha, colocava fogo. E esperava esquentar. Quando ela estava em brasa, as pessoas colocavam as criancinhas nos seus braços, como culto. Sacrifício de criancinhas. E o rei Acás aderiu a esse culto. Ele aderia ao culto de queimar criancinhas nos braços de Moloque. Pois bem, Acás então havia estimulado, deixa eu achar, e também estimulou o culto a Baal, pelo qual se praticava o culto da fertilidade com a prática de prostituição cultual. Então, o rei Acás ajuntou isso. O Emanuel, o Deus conosco, veio para corrigir isso. E fazer com que o povo sem Deus voltasse a ter o Deus conosco. Ezequias é o Emanuel, o Deus conosco. Continuando. Acás desestimulou o culto do templo. Ele fez mais, né? Ele fez mais. Ele desestimulou o culto do templo, fechando as suas portas. Ezequias, Emanuel, destruiu a idolatria e restaurou a adoração ao Deus de Israel. Por causa desse comportamento, ele poderia ser chamado Deus conosco. Então, dependendo do comportamento de uma pessoa, a gente pode dizer, é Deus conosco. Dependendo do seu comportamento. Pois bem, ao relatar a experiência que Maria contava para a igreja, vou explicar isso melhor. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e a igreja ficou organizada na terra. Maria fazia parte dessa igreja. E ela contava para a igreja o que aconteceu. Então ela falava da sua gravidez sobrenatural. Ela falava que ela ficou grávida e ela não tinha atividade conjugal. A igreja soube disso. E Mateus quis contar isso. Em nome da igreja, ouvindo isso, Mateus quis contar isso. Ele usou um precedente profético. Ele queria contar isso, mas falou, como é que eu vou contar isso? Peraí. Isaías tem uma coisa parecida. Essa coisa, a ideia do precedente. Mateus é muito dado a isso, a usar
para contar um fato usando um precedente, que não pode ser contestado porque já há um precedente. Na lei acontece isso. Quando há um precedente, o juiz pode, usando aquele precedente, tranquilamente dar um julgamento, porque há um precedente. Então, Mateus conta isso com base num precedente. Porque naquele precedente havia uma moça, uma virgem, que deu à luz um menino e que se chamou Emanuel. E o evangelista Mateus fez a mesma coisa. O relato desse precedente mostrava que certas profecias podem se cumprir mais de uma vez. Tá? Cumpriu-se nos dias de Isaías, com Ezequias, o Emanuel. Agora cumpre-se nos dias de Jesus, o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Eu gosto muito dessa mensagem. Pois bem, o relato desse precedente mostrava que a profecia se cumpriu mais de uma vez, a do rei Ezequias e a de Jesus. A mesma profecia se cumpriu duas vezes, com personagens diferentes. Agora eu pergunto, essa profecia pode se cumprir milhões e milhões de vezes, se nós nos tornarmos Emanuel. Toda vez que alguém se assume ser Emanuel, ele vai permitir o Deus conosco. E aí a profecia mais uma vez se cumpre. A profecia pode se cumprir na sua vida. Vou dar um exemplo na família. O pai de família leva os seus filhos para o Evangelho. Ele ensina os filhos a andarem com Deus. Isso é o trabalho do Emanuel. Então ele não é apenas um pai, ele é Deus com os seus filhos, ele é Deus conosco. Continuando para terminar essa parte. Ezequias era Emanuel, Jesus é Emanuel, e cada servo de Deus pode ser Emanuel, se contribui para que alguém tenha a presença de Deus em sua vida. Aí é a pergunta que eu vou responder daqui para frente. Como podemos agir como Emanuel? Como é que eu posso me comportar como se eu fosse Deus conosco? Então, essa era a introdução longa, que eu quero saber se ficou compreendida. Se alguém tem uma palavra, tem uma pergunta sobre o que foi falado até agora, eu gostaria de ouvir. Acho então que eu me dei bem, né? Acho então que eu me dei bem. Então, vamos... Desculpa. Alguém? Qual é a pergunta? Eu estava consultando Isaías. Como se prova que Ezequias era filho de uma virgem? Como se prova que Ezequias era filho? Porque a palavra-chave aí é Maria, que ela era virgem e nasceu Jesus. O problema é que há muitas palavras na língua hebraica, na língua grega, no aramaico, que para nós tem outro significado. A palavra virgem é em grego partenos. Partenos é uma pessoa que nunca teve contato com uma pessoa do outro sexo. Uma mulher que não teve contato com uma pessoa do outro sexo, é partenos. Mas diz a palavra alma, que é uma pessoa jovem, uma mulher jovem. Então isso pode ser entendido o seguinte: era uma virgem que nunca teve relação sexual, ou uma mulher jovem. O rei Acás tinha um monte de mulheres. Os reis tinham muitas mulheres, e algumas bem jovens, que nunca tinham tido nenhum contato sexual. E guardava, ela tinha coleção de moças bonitas, adolescentes, colocou lá. Então, uma daquelas engravidou. Eu estou falando o seguinte: a profecia não se cumpre literalmente, é um precedente. Uma daquelas mulheres do rei Acás engravidou. Teve um filho chamado Ezequias. Ele cresceu e fez aquilo que se esperava do Emanuel.
Quer dizer, Isaías viu que aquele menino cresceu, estava com 18 ou 20 anos, Isaías conversava com ele, e viu o comportamento dele. Ele falou, é esse comportamento que nós esperamos daquele que é Deus conosco. Se você é Deus conosco, há um comportamento esperado. E se esse comportamento vem, você não tem dúvida. Você não tem dúvida. O pai Acaz afastou o povo de Deus. Agora vem o filho e começa a juntar o povo para Deus, trazer o povo para Deus. Aí Isaías olhou e falou, é esse o Emanuel, o Deus conosco. Tá? Ajudou? Tá bom. Então, vamos prosseguir. Nós temos 3 argumentos para falar a respeito de que nós podemos agir como Emanuel. Você lembra do título? Nós, Emanuel. Nós, Emanuel. Havia uma irmã aqui, a irmã Helene, perguntar, pastor, de onde você tirou essa ideia? De onde você tirou esse título? Não é nada, está aqui, está claro. Quer dizer, não está claro, mas se você estuda, você descobre. Vejam só, primeiramente, podemos agir como Emanuel, compartilhando a presença de Deus no estudo da sua palavra. Jesus falou assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. O que Jesus falou? Há uma situação em que eu me coloco com as pessoas. Há uma situação em que eu sou Deus com eles. E aquela pessoa que promoveu essa situação é o Emanuel, porque é por ele que Jesus está conosco. Deus não é encontrado nas montanhas, Deus não é encontrado nas cachoeiras, Deus não é encontrado numa fogueira, Deus não é encontrado num lençol, Deus é encontrado na palavra. O que é reunidos em meu nome? O que significa reunidos em meu nome? Reunidos em meu nome, os rabinos ensinavam o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Eu, irmã Rose, mais o irmão Edivaldo, nos reunimos com a Bíblia na mão. Nós 4. Reunidos com a Bíblia na mão. Nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, com aquilo que Deus falou. Deus está aí, Ele está presente. Quando as pessoas se interessam por aquilo que Deus falou, Ele vai lá. Por isso, irmãos, que eu amo tanto a pregação, tanto a leitura da palavra de Deus, porque essa é a maneira. Jesus falou, se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, quer dizer, em nome de Jesus, em nome de Deus, é diante do que Ele falou, diante da sua palavra. Aí eu vou estar. Então, se eu contribuo para que pessoas estejam diante da palavra de Deus, eu estou sendo o Emanuel, porque eu estou contribuindo para que Deus esteja presente num grupo de 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5 ou 100 ou 1000. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Foi isso que Ezequias fez. Ezequias começou a reunir as pessoas em volta da palavra de Deus. A circunstância em que uma pessoa mais existe e ela mais está presente é no seu discurso. Eu não estou tão presente por causa disso, é pela palavra, pelo discurso. Por isso que Deus não precisa ter corpo, Ele tem palavra. O que interessa é o que Ele fala. Há pessoas que querem ter visões, querem que um anjo venha falar, querem não sei o quê, essas coisas todas. Isso não é preciso. O que importa é a palavra. A palavra foi registrada pelos profetas. Eles foram inspirados por Deus. Registraram o que Deus queria. Então, se 2 ou 3 pessoas se reunirem diante da palavra, com interesse na palavra, considerando a palavra, preocupados com o sentido da palavra, aí estou eu no meio deles.
Certo? Então nós podemos agir como Emanuel, compartilhando a presença de Deus no estudo da sua palavra. O que o Ezequias fez foi isso aí. Ele falou, vamos chamar o povo para a palavra. E quando o povo se reuniu diante da palavra, eles disseram, Deus conosco. Emanuel, pela palavra. Por isso, irmãos, que às vezes nós ficamos tristes, né? Porque a oferta das coisas de Deus é tão maravilhosa e pouco valor se dá. Eu disse para os irmãos, quando eu ando de Uber, eu pergunto o motorista tal, para saber se ele tem religião. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Eu falei, então vamos fazer uma brincadeira. Você fala um versículo, eu falo outro. Aí eu falo um versículo, ele não consegue falar um. Não consegue falar um. Mas você diz, sou da igreja tal, mas não sabe um versículo. Aqui se diz, quando nos reunimos diante da palavra, Deus está ali, Ele está presente. Aí estou eu no meio deles. Deus está entre nós pela sua palavra. Ele não está entre nós pelo relâmpago, pelo trovão, fogueira santa. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Sem a palavra de Deus. É como na família. Sem a palavra do Pai não existe família. Não existe. A família só existe pela palavra do Pai. Se é a palavra que é autorizada do Pai, aí sim é a família. Então, se Deus não fala para a gente não é povo de Deus. Não é? Bom. Então, a presença de Deus no estudo da palavra nos faz Emanuel. Promovendo isso, fazendo isso. Por isso é que é importante, por exemplo, se a gente vai na casa de um vizinho, tem alguém doente? Tem alguém doente. Você vai lá e fala, você está doente, eu vim aqui ler uma palavra para você. Aí você lê a palavra, ela pergunta, mas o que é isso? Você explica, ela pergunta, o que é isso? Você explica. Deus está ali, porque a palavra dele está considerada ali. Entendeu? Pois bem, e o segundo? Nós podemos agir como Emanuel, praticando ações divinas na transformação de vida. Aqui seria melhor dizer promovendo ou estimulando ações divinas na transformação de vida. O povo com o rei Acás era um povo. O povo com Ezequias é outro povo, transformado. Transformado é outro povo. Não tem negócio de queimar criança no fogo, praticar sexo para colher trigo, fazer orgias. Acabou. Acabou. Houve ação transformadora. Tudo aquilo mudou. E nós, Emanuel, poderemos contribuir para que essas transformações ocorram. Vou contar para vocês uma história que eu já contei. Jesus falou que todo escriba versado na lei é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, não é errado a gente contar coisas novas e coisas velhas. Uma coisa, pastor, só um dia já falou isso. Eu falei, estou falando novamente. Então, vou falar. No meu primeiro pastorado, eu estava início, eu era novo de pastor, pouca experiência, mas estava lá, começou o meu ministério, a igreja estava lá ajudando, todo mundo ajudando, e um dia eu estou pregando, uns 15 minutos da pregação, entra um irmão pela porta, e diz assim, pastor, o marido da dona Maria de Carvalho está lá fora com um revólver. Ele disse que vai entrar aqui e vai matar a dona Maria de Carvalho. Dona Maria de Carvalho estava sentado no banco. Aí eu falei, irmãos, eu vou dar uma parada, os irmãos ficam orando, que eu tenho uma coisinha para cuidar. E fui lá. Numa igreja no estado do Rio, um homem entrou e matou o pastor. Eu falei, se acontecer vai ser o segundo. Esse homem era um baderneiro, bêbado, violento. Toda a comunidade detestava aquele homem. Agora,
Ele tinha brigado com a mulher, e a mulher saiu para vir para a igreja, e ele veio atrás com um revólver. Aí eu falei, o nome dele era Posidônio. Aí eu falei, seu Posidônio, o que foi? Ah, essa mulher, eu vou dar um tiro nela, só desculpa, mas vai fazer aqui mesmo. E falando alterado, com aquela embriaguez. Eu conversando com ele, acalmei. Consegui. Deus estava ali. Faça alguma coisa para depois você dizer, Deus estava comigo. Ele foi embora. Voltei, continuei o sermão, meio trêmulo. Bebi água com açúcar. Depois do culto, a irmã Maria de Carvalho, que era essa mulher, fugiu, foi embora para casa de família, muito longe dali, em outra cidade. E ficou tudo calmo. No dia seguinte, o Posidônio me mandou um recado, que era para eu ir na casa dele. Eu falei, ele quer terminar o serviço. Ele quer terminar o serviço. Eu peguei meu Novo Testamento e fui à casa dele, eu sabia onde era. Cheguei lá, sabe o que aconteceu? Ele estava travado na cama, deu um treco nele. Travou, ele travou. Era mais ou menos 11 horas da manhã, ele não tinha conseguido levantar, nem para tomar café, nem para ir no banheiro. Estava travado lá na cama. Eu falei, só com medo, né? Entrando devagarinho na porta, olhando para ele. Quando eu percebi que ele estava travado e não tinha revólver perto dele, eu me senti mais à vontade. Aí eu comecei a conversar com ele. O que foi? Não aguento, socorro, me ajuda, pastor, me ajuda. Eu falei, fica calmo. Fui na farmácia, comprei as injeções, um monte de injeção. Essas que dão aqui na UPA, né? Eu peguei lá. Comprei seringa, um vidrinho de álcool, e voltei lá. Eu falei, Posidônio, eu vou te dar uma injeção. Tudo bem? Tudo bem. Você vai melhorar. Aí apliquei as injeções nele e fiquei lá, conversando com ele, falando de Deus, falando do Evangelho. E ele ficou lá, e mais ou menos uma hora depois ele começou a se mexer. Ih, pastor, estou melhorando. Senta. Ele sentou, eu falei, que legal. Tenta levantar. Ele levantou, que legal. Aí foi logo no banheiro, voltou. Eu continuei falando com ele, conversando com ele. O resultado de tudo isso foi que ele se converteu. Ele jogou fora aquele maldito daquele revólver. Parou de frequentar os lugares violentos, porque era aquilo que ele fazia. Entendeu? Foi discipulado e foi batizado. Aí eu pensei, Deus estava comigo. Deus está com a gente. Eu sempre comento com o Iracema a história da minha sobrinha. Quantos anos tinha a Jucinha, bem? Menos de um ano. Tá. Era o bebê da minha cunhada, que foi internado com uma doença séria, né? Essa criança ela foi levada a um hospital onde eu estava fazendo o trabalho de treinamento, né, de estagiário, e a minha criança estava muito ruim, e eu pedi para tirar um raio-x e o pulmão dela estava todo detonado. Foi levado para uma clínica de pediatria de alto gabarito, de alto nível, ficou lá. O médico que tratou dela uns dias e chamou a mãe e falou, sua filha vai morrer, porque ela tem uma infecção e nenhum antibiótico funciona. E eu não vou dizer para a senhora que ela vai sarar, não. A minha cunhada passou a andar com a roupinha do enterro na bolsa da Jucinha. Você lembra da cena? A minha cunhada, quando ia visitar o bebê, já levava a sacola com a roupa do enterro. Aí eu um dia resolvi ir lá. Fui lá, pedi para falar com o médico.
que estava cuidando dela, e conversei com ele. Eu falei, doutor, e então? Você é o quê? Eu falei, eu sou tio, né? Porque ela é filha da minha cunhada. Né? O caso aqui é esse, essa criança, o pulmão dela está cada vez pior, ela não melhora, trocamos de antibiótico, tudo que podia, tudo que tinha, ela não melhora. Aí eu conversei um pouco com ele e falei, doutor, será que não é tuberculose? Não é tuberculose não, pegou o prontuário. Olhando, está vendo aqui, exame tal negativo, exame tal negativo, exame tal negativo, tudo negativo para tuberculose. Aí eu falei, mas e se for tuberculose? Não é, você não está vendo que não é, está tudo negativo. Eu falei, doutor, o senhor me desculpa, vou fazer um pedido ao senhor, se o senhor puder, o senhor atende. Por favor, trata como se fosse tuberculose. O senhor disse que não é tuberculose, por favor, trata como se fosse tuberculose. Não, isso é um absurdo. Posso tratar com tuberculose que não é tuberculose? Eu falei, doutor, por favor, trata como se fosse tuberculose. Aí ele, tá bom. Foi lá, pegou o prontuário, tratou, passou para tuberculose. Era tuberculose, ela sarou. Quantos anos deve ter? É mãe, é profissional da área de saúde. Ela falou, Deus estava comigo ali, eu era o Emanuel. Como é que eu fui fazer? Depois eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer aquilo? O que me induziu àquele comportamento? Então, aqui é que a gente aprende isso. Nós podemos agir de tal maneira que Deus tem uma ação transformadora, modificadora. Mudou a cabeça, um pediatra experiente. A clínica era de alto gabarito. Clínica de pediatria de alto gabarito. Por que veio aquilo na minha cabeça e por que ele aceitou? A função do Emanuel é aproveitar a oportunidade para que através dele Deus haja, transformando. Bom, para prosseguir e finalizar. O terceiro é que nós podemos agir como Emanuel, conduzindo pessoas para a experiência de culto. O que Ezequias fez? Pessoal, todo mundo para a igreja, todo mundo para o templo. Mas o templo está fechado, o rei Acás fechou. Não, vamos abrir as portas do templo. Mas está sujo, tem poeira. Vamos lá, rei, varre tudo, limpa tudo. Cadê os sacerdotes? Chama os sacerdotes. Vocês vão atuar. Não, mas o rei Acás proibiu a gente. Não, vão atuar. Trouxe todo mundo para a igreja, todo mundo para o templo. Irmão, uma das experiências mais lindas do ser humano é o culto. Vamos lá, a casa de Deus. Emanuel é Deus conosco, ele vai lá e introduz o povo no culto. Introduziu o povo no culto. Há três coisas fundamentais no culto: a proclamação da verdade de Deus, a comunhão com os santos e os louvores. Eu falei outro dia sobre o livro do professor Sandrino, que é um psiquiatra cristão argentino, não sei se ainda existe, você já viu? Mas ele falou sobre o valor terapêutico da igreja. Como é que a igreja faz bem à saúde? Ele é um pesquisador, escreveu um livro importante. Ele descobriu que, por exemplo, cantar, louvar a Deus faz bem. Faz bem para a saúde. Então nós podemos conclamar as pessoas para estarem juntas. Cantem. É coisa maravilhosa. O povo de Deus foi ensinado a cantar. O maior livro da Bíblia é um livro de cânticos, os Salmos. Então, da verdade, a comunhão com os crentes, os louvores a Deus. O Emanuel, Deus conosco, Ezequias, destruiu os deuses pagãos, destruiu os cultos pagãos e recuperou o culto de Deus, o culto a Deus que era ensinado pelos profetas. Esse povo está sarado, está ficando sarado.
Irmãos, é muito importante estar aqui. É muito importante ouvir a pregação. É muito importante louvar, cantar. Eu tinha um colega que ele falou para mim, quando a gente falava de religião, ele falava para mim, olha, meu coração é fechado. Para mim não tem espaço para fé, para religião, para Deus, para Jesus, para a Bíblia. Não tem nada, não tem nenhum espaço para mim. Meu coração, eu não aceito nada disso, para mim é tudo besteira. Mas tem uma coisa, ele falou, se eu passar na frente de uma igreja e o pessoal estiver cantando, eu paro para escutar. E só vou embora quando parar o hino. Ele diz, naquele momento algo diferente, alguma coisa sobrenatural me toca. O cântico dos crentes. Venha cantar, meu irmão, venha todos os domingos, todos os dias. Pode passar na rua uma pessoa cujo coração seja tocado, porque você está aqui cantando. E aquele coração pode ser modificado. Antigamente, toda pessoa se convertia, todos os convertidos, geralmente se convertiam, na maioria das pessoas, por um hino. Não era pela pregação. Você lembra? A Paula sabe disso. A Maria José sabe disso. Esse é o hino da minha conversão. Todo crente dizia, vamos cantar o hino tal. É o hino da minha conversão. Era assim nas igrejas. Era assim. Esse é o hino da minha conversão. Pastor, pede para cantar o hino tal. Esse é o hino da minha conversão. Foi o hino que eu escutei, quando Jesus salvou a minha alma, quando Ele transformou meu coração. Foi esse hino. Os hinos que transformam o nosso coração. Se os cânticos não nos movem, então é uma coisa para se analisar, porque os hinos são, quando o povo de Deus cantava os salmos, a alegria, e Deus salvava as pessoas. Deus salva as pessoas. Cantar no culto é ser Deus conosco, é ser Emanuel. Pois bem, meus queridos, era isso que eu queria dizer. Tá? Ezequias restaurou o culto, baniu os ídolos, destruiu Baal, Moloque, a serpente de bronze. Moisés fez uma serpente de bronze no tempo em que houve uma praga de serpentes e as serpentes matavam o povo. E Deus falou para Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca e pede às pessoas para olharem. Quer dizer, elas precisavam de fé. Então quando elas olhavam, elas eram saradas. E o povo começou a adorar aquela serpente. E Ezequias falou, vamos destruir essa serpente. Destruir tudo. Mas foi o Moisés que fez. Não interessa. É um objeto. Não é Deus. E vocês estão adorando esse objeto. E ele destruiu aquela serpente que ele chamava de Neustã. Pois bem, assim é. Deus conosco, Emanuel. Nós, Emanuel. Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Nós, o Emanuel, Deus com alguém. Deixa eu terminar. O nome simbólico, Emanuel, Deus conosco, pode ser aplicado aos servos do Senhor, pode ser aplicado a nós. Você pegou sua Bíblia, leu sua Bíblia com uma pessoa, um vizinho, ali Deus esteve presente. 2 ou 3 pessoas reunidas em torno da minha palavra. Nós podemos contribuir, então, para ações divinas dirigidas a pessoas com quem compartilham a presença de Deus. Emanuel é também aquele que contribui para as ações divinas transformadoras na vida de alguém. E ainda, o cristão que conduz pessoas para a experiência de culto, envolvendo-as na palavra de Deus, na convivência cristã e nos louvores, esse é o Emanuel. Não o Emanuel
do Velho Testamento, e nem Jesus, porque Jesus é o supremo Emanuel. Mas nós somos pequenos diante dele, pequeninos. Pequenino Emanuel. O grande Emanuel é Jesus, o grande Deus conosco. E nós um pouquinho de Emanuel. O que você acha? Hã? Dá para refletir sobre isso? Tentar aplicar? Dá para aplicar alguma coisa na sua vida? Você acha que é possível fazer algo de acordo com... Você é um Emanuel? Um Deus com o outro. Um Deus com ele. E Deus faz isso para a glória do seu nome. Querido irmão, que bom falar para você. Que alegria. Deus te abençoe.